Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Um Acorda Vascaíno meio que triste, depois das 3 derrotas consecutivas. Hoje vamos conversar aqui sobre o diagnóstico, como analisar esse momento que o Vasco vive. E olha que o Flávio ontem à noite, na nossa tradicional live de segunda-feira, trouxe alguns pontos que eu concordo plenamente. Inclusive, na introdução da live de ontem à noite eu falei sobre isso e depois o Flávio trouxe algumas informações aí do departamento de futebol do Vasco que eu concordo plenamente. Antes de eu começar a minha resenha por aqui, eu vou pedir algo muito tranquilo e muito fácil. Por favor, senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais. Se você acha que eu estou falando aqui é ok, escreva no comentário. Se você acha que o que eu estou falando não é legal, não tem problema, escreva aí embaixo também, que eu estou aqui para aprender com vocês, para debater com vocês, sempre no mais alto nível. Torcedor, o Vasco vinha de uma pegada sensacional, venceu aí 4 jogos, dos últimos 10 jogos eram 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E infelizmente, do penúltimo domingo até agora, tudo foi por água abaixo. E esse é o problema. O Vasco parece que perdeu a confiança. E quando eu falo que tudo foi por água abaixo, é na visão de quem vê de fora. Porque quem analisa o futebol de dentro do Vasco tem que ter esse entendimento que não é terra arrasada. Que prepotência minha, né? Acabar de levar de 3 do Juventude em casa, 3 do Botafogo no Engenhão, mais 2 do São Paulo, e eu venho aqui falar que não é terra arrasada. E sempre a gente precisa ter o discernimento no futebol de separar resultado de desempenho. E isso não é uma tarefa tranquila e fácil, porque o futebol envolve paixão, o futebol envolve momentos de loucura e mágica. E dentro desses momentos, você não quer ser muito racional. O que você quer é pegar a tabela do Campeonato Brasileiro e ver a sua equipe brigando pelo G4, brigando por Libertadores, e pouco interessa e pouco importa se o Vasco está jogando bem ou não, se o seu clube está jogando bem ou não. E isso nada tem a ver com a torcida do Vasco. Isso é a torcida de qualquer clube no Brasil e no mundo. E antes dessa sequência positiva do Vasco, eu sempre levantava a minha bandeira aqui, ficava tremulando, torcedor, calma, calma que daqui a pouco a coisa vai acontecer. Porque a gente vem tendo rendimento, o que falta é ter resultado. E olha que nessas 4 vitórias que o Vasco obteve, nem sempre teve um rendimento alto, mas conseguiu vencer. E aí a gente precisa separar algumas coisas. Contra o São Paulo foram 60 minutos de um bom futebol até o Diniz vir e bagunçar a casa toda e daí foi tudo por água abaixo. Contra o Botafogo não teve jogo. O Vasco perdeu de 3, poderia ter levado 6. O Vasco não competiu, o Vasco não jogou. O Vasco fisicamente foi abaixo, tecnicamente foi abaixo, taticamente foi abaixo. Ou seja, o Vasco não foi nada. Aí o Diniz vem contra a equipe do Juventude e bota o time do torcedor.
E se tem algo que os profissionais do futebol têm que ter cuidado é quando você coloca o time do torcedor. Porque geralmente o time do torcedor não é um time com o compromisso de ter todas as fases do jogo bem definida. Eu lembro que na véspera do jogo contra o Santos, no Morumbi, eu fiz uma live com meu amigo competente jornalista Elton Carvalho, aqui da minha cidade, mas que às vezes colabora aí com alguns sites da equipe da Baixada Santista, alguns canais do YouTube, e ele falou: olha, contra o Vasco amanhã vai entrar o time do torcedor. O Kleber Xavier ouviu, na época, o treinador do Santos era o Kleber Xavier. E eu lembro que eu falei para ele: olha, Elton, isso é um perigo. Quando começa a escalar o time do torcedor, é um perigo. Só que o time que o torcedor do Vasco, aí, na sua maioria, quer é um time equilibrado. É um time que o Vasco pode sim alcançar bons resultados. Lembrando que esse time não vai entrar em campo contra o Grêmio, porque o Vasco tem vários desfalques pela questão das convocações, né? Os dois colombianos, mais o Puma Rodrigues, mais o PH, que não iria jogar de qualquer maneira. Então o Diniz vai precisar mexer nesse cenário para ver que equipe do Vasco ele vai colocar. Só que eu acho que o que fica de lição disso tudo é que não é no primeiro momento de oscilação, e ontem o Flávio trouxe algo também que é conversado dentro do Vasco, e eu concordo. O Vasco, às vezes, ele oscila demais dentro do próprio jogo. Não é oscilar de um jogo para o outro, é dentro do próprio jogo. Só que quando acontece essa oscilação dentro do próprio jogo, não quer dizer que mexendo de balaio, de balde, o Vasco vai conseguir resolver isso. Não. Até porque esse modelo que a gente tem, ele já levou a gente a bons resultados. Então não precisa ter essa pressa do Diniz, essa ânsia do Diniz. E eu lembro do Diniz numa resposta dele na coletiva contra o São Paulo, que ele falou assim: mas antes eu não mexia, vocês reclamavam. Agora eu tô mexendo, vocês também reclamam. Só que tem um problema, né, Diniz? A gente reclamava num time que você não mexia e não estava tendo rendimento. Principalmente aqueles inícios do segundo tempo ali que o Vasco ficava perdido em campo e você não mexia e o tempo ia passando e aquilo ia dando uma angústia e você conseguia equilibrar o time quando você fazia as mexidas. Então, eu vejo que esse é um diagnóstico. O Vasco e a comissão do Diniz terá a paciência, o discernimento de, às vezes, entender que o jogo não está pedindo uma coisa tão drástica. O jogo está pedindo para você jogar o jogo. E outra resenha que eu queria ter com você aqui hoje, torcedor, é sobre esses últimos 5 jogos. Eu acho que chegou a hora do Diniz começar a largar a mão de alguns jogadores que é nítido que ele não tem convicção e aproximar outros. Ah, Faísca, dá exemplo. Dou exemplo, não tem problema. Eu acho que está na hora dele pegar na mão do Thiago Mendes. Porque não adianta a gente, daqui a pouco, rotular o Thiago Mendes como um jogador ruim, um jogador que não serve, e daqui a pouco o Thiago Mendes ir jogar num outro lugar aqui no Brasil e ele começar a arrebentar e começar, no Vasco não jogou nada. Foi dada a oportunidade para ele jogar. A gente sabe que ele veio do Catar, que ele veio de uma contusão e que ele precisava de um tempo de adaptação. E o Vasco, sempre falo isso, o Vasco não tem tempo desse tipo de contratação, né? Porque o Vasco é aquele time que quando o cara chega, ele tem que jogar, ele tem que ir para dentro do campo, porque a gente sempre está buscando o resultado. A gente não tem uma equipe sólida que vai ganhando, ganhando, ganhando e dá tempo de colocar um jogador aqui, outro ali. Não, a gente precisa de jogador que chega e joga. Só que o Thiago Mendes agora passou por essa adaptação, é nítido. Se você olhar para ele, você percebe que ele emagreceu, e eu acho que é um jogador que precisa ter uma sequência nesses 5 jogos que faltam. Outro jogador que eu gostaria de ver em cima é voltar com o Zuccarello um pouquinho. Deixa o Zuccarello jogar agora. Agora vem as finais do Carioca e Sub-20, mas traz o Zuccarello para jogar, para treinar. A gente tem informação que na penúltima data FIFA o Zuccarello subiu, treinou junto com o GB e não foi bem, mas só por isso não vai ser mais aproveitado. O Zuccarello pode jogar em inúmeras funções ali na frente. Pode entrar no lugar do Coutinho, pode jogar no lado direito, como joga o Andrés Gomes, como ele jogou com o Carille. E teve um determinado momento que foi o melhor jogador do Vasco num clássico contra o Flamengo esse ano, quando aquele segundo tempo que ele faz pelo lado direito. Porque assim, vou dar um exemplo para você, torcedor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Matheus França é bom jogador. É a minha opinião. Você tá aí, pode discordar sem problema nenhum. Só que comportamento do Matheus França dentro do campo não tá legal. O Matheus França, como disse o Flávio no último domingo, parece que ele só tem reação depois que ele perde a bola. Com a bola no pé é muito lento, demora muitas coisas para acontecer. O Zuccarello, no último sábado, ele deu um lançamento de perna esquerda pro Lócio, e todo mundo sabe que o Zuccarello é destro, do meio de campo, coisa linda mesmo. Então, traz esse jogador
para a gente poder observar em cima, porque não adianta ficar levando para o banco. Teve um penúltimo jogo do Vasco aí contra o Botafogo, o banco do Vasco tinha no banco Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paulinho e tinha mais um volante, Thiago Mendes, 4 volantes. E o escolhido para entrar foi o Matheus França improvisado. Então adianta ficar levando esses 4 volantes aí se você não confia, não coloca para jogar. O Paulinho é um jogador que o próprio torcedor do Vasco pede, o Paulinho. Gente, o Paulinho foi. O Paulinho acabou com a camisa do Vasco. O Paulinho, o contrato dele se encerra agora. Eu até acredito que ele já tem até um pré-contrato assinado com alguém, né? Deve ter. Se ele não renovou com o Vasco, mercado ele vai ter. Muito obrigado por aquele 2023, tá tudo certo. Só que não rolou mais, não teve oportunidade quase com mais ninguém. Teve a contusão, atrasou a carreira, mas esse ano mesmo não foi um jogador que teve grandes oportunidades. Não sei como é que ele está se comportando no treinamento. Em algum momento, o Flávio trouxe a informação que talvez essa contusão mexeu muito com o psicológico dele. Então, não sei como é que ele vai se comportar daqui para frente, mas esse é um jogador, é um tipo de jogador que eu acho que não vale mais a pena você ficar levando para o banco só por levar, sabe? Eu acho que o Diniz tem que ter esse discernimento, tem esses 10 dias para treinar agora, vamos ver como é que o Vasco vai se comportar contra o Grêmio, apesar dos desfalques, mas eu acredito que o Diniz formando uma equipe sólida, sem muitas, sabe, mudanças drásticas, dá sim para a gente fazer uma reta final de Campeonato Brasileiro boa. Galera, daqui a pouco tem o Emerson Rocha no BDG, senta o dedão no like. Eu e Sérgio Quinde, a partir de 17h30, 17h40 no Tabela e à noite o Flávio com o News. Dá essa moral pra gente aqui na Atenção Vascaíno, senta o dedão no like, que é sempre muito importante. Um abraço e até a próxima aqui no Acorda Vascaíno.